Altered é um jogo de cartas colecionáveis para 2 jogadores, onde cada jogador traz o seu próprio baralho, contendo exatamente um herói e pelo menos 39 cartas, todas da mesma facção. Existem 6 facções até o momento e cada uma traz uma estratégia diferente para a mesa. Um belíssimo trading card game que traz inovações muito legais que eu vou mostrar para vocês aqui como que funcionam. Hoje vamos aprender a jogar Altered. Cada jogador vai trazer seu próprio baralho já montado. Existem 6 decks iniciais, um para cada facção, prontos para ver mesa. Mas você pode comprar boosters para personalizar o seu baralho e explorar o seu estilo de jogo. Embaralhe as cartas de Tumult, regiões, e coloque-as viradas para baixo em linha, entre os 2 jogadores. Então, coloque uma carta de região de herói de um lado e uma carta de região de companheiro do outro. Cada jogador coloca seus marcadores de herói e de companheiro nas respectivas cartas de região. Cada jogador separa seu herói e o coloca na sua frente. O playmat, que vem com qualquer deck inicial que você compre, vai te ajudar demais a organizar a sua área de trabalho nas suas primeiras partidas. Escolha quem será o primeiro jogador que recebe o marcador inicial. Cada jogador remove as cartas token de seu deck. Elas têm um fundo diferente. Embaralhe todas as suas cartas restantes e coloque na sua frente virado para baixo. Deixe todos os marcadores ao alcance de todos os jogadores e estamos prontos para começar. Existem 4 tipos de cartas: heróis, personagens, feitiços e permanentes. Cada carta tem um nome, um tipo e subtipos. Pertence a uma facção. Traz um custo de mão e um custo de reserva. E apresenta habilidades diferentes quando são jogadas da mão ou quando são jogadas da sua reserva. Personagens ainda têm suas estatísticas correspondentes às suas regiões: floresta, montanha e água. E algumas cartas ainda apresentam gatilhos que são acionados em condições específicas e produzem outros efeitos, todos sempre explicados nas cartas. No início da partida, cada jogador compra 6 cartas, examina essas cartas e escolhe 3 delas para colocar na sua reserva de mana. As outras 3 cartas restantes formam a sua mão inicial. Altered é jogado em várias rodadas aqui chamadas de dia, e cada dia é dividido em 5 fases: manhã, meio-dia, tarde, crepúsculo e noite. No primeiro dia, ou seja, na primeira rodada do jogo, pule ao manhã e vá direto para a fase do meio-dia. Ao meio-dia, Num, ative todas as cartas com gatilho Num. Por exemplo, o meu herói, o Koja, diz que se a gente for o primeiro jogador, a gente pode achar o token, então, do Boda e colocá-lo já na área de expedição do companheiro. Na fase da tarde, no afternoon, é quando o jogo realmente acontece. Os jogadores se intercalam, cada um fazendo uma única ação, jogando uma carta. Em seu turno, o jogador pode ainda fazer qualquer quantidade de ações livres antes de jogar uma carta. Então, se ele jogar uma carta, é a vez do próximo jogador, e isso continua até que ambos tenham passado por não querer jogar mais nenhuma carta ou por não terem mais nenhuma carta na mão ou em sua reserva para ser jogada. As ações livres mais comuns são exaurir uma carta para ativar alguma habilidade ou descartar uma carta de sua reserva para ativar uma habilidade de suporte. Existem 2 formas de se jogar uma carta: da sua mão ou da sua reserva. Para jogar uma carta da sua mão, você deve pagar o valor de mão, exaurindo cartas de mana suficientes para isso. Para jogar uma carta da sua reserva, você deve gastar mana pagando seu custo de reserva. Cartas jogadas da reserva recebem um marcador de fuga sobre elas. No início da partida você não vai ter nenhuma carta de reserva na sua área de reserva, mas a gente vai falar sobre isso na próxima fase. Se a carta jogada for um personagem, você deve colocá-la na frente de uma das 2 expedições, do herói ou do companheiro. Se for um feitiço, resolva seus efeitos e imediatamente a coloque em sua reserva. Se você estiver jogando o feitiço já da sua reserva, resolva seus efeitos e descarte a carta.
Se for uma carta permanente, como um terreno, coloque-a em sua zona de permanentes ativos. Quando ambos jogadores já tiverem passado, essa fase termina. E vamos então para a fase do Dusk, do crepúsculo. Durante o crepúsculo, os jogadores comparam as estatísticas dos personagens em cada expedição. Cada carta de região apresenta terrenos. Verifique os terrenos necessários para atravessar a região onde estão os seus marcadores de herói e de companheiro. Compare os personagens alocados em cada expedição. Se seus personagens tiverem mais força em pelo menos um dos terrenos exigidos, avança seu marcador para a próxima carta. Caso contrário, os marcadores ficam onde estão. Repita esse processo para as duas expedições. Na fase da noite, in the night, seus personagens vão descansar. Envie todos os seus personagens nas suas expedições para a sua reserva. Se eles já estiverem com o marcador de fuga sobre eles, envie-os diretamente então para o descarte. Hora da limpeza. Se você tiver 3 ou mais cartas na sua reserva, descarte o excesso até ficar com apenas 2. Faça o mesmo com suas cartas permanentes. Durante qualquer outra fase do jogo, não haverá limite para quantas cartas você tem nesses espaços. E começamos então um novo dia pela fase da manhã, the morning. Passe o marcador de primeiro jogador. Prepare suas cartas e manas orbes novamente para a posição vertical. Compre 2 cartas para a sua mão e, começando com o primeiro jogador, cada um decide se vai colocar uma única carta da sua mão na área de mana. O primeiro jogador a conseguir reunir seu herói e seu companheiro numa mesma carta de região será o vencedor. Caso ambos consigam isso ao mesmo tempo, verifique se algum dos marcadores conseguiu avançar além do ponto de encontro. Caso contrário, jogarão mais um dia na arena, no verso da carta de região dos companheiros. Quem vencer na maior variedade de terrenos na arena será o vencedor. Altered realmente é um card game bem original, porque ele exige que você tenha a capacidade de gerir várias regiões diferentes ao mesmo tempo, sem conflitos diretos, mas que testa as habilidades dos seus personagens o tempo todo. É uma corrida muito dinâmica, com várias estratégias diferentes dependendo da facção que você trouxer para a mesa. Espero que você tenha curtido conhecer um pouco mais sobre Altered, e se tiver qualquer dúvida, de repente, de alguma regra que eu tenha deixado passar, fala comigo aqui nos comentários que a gente bate um papo. Até lá, não deixe de seguir a Mundo Galápagos em todas as redes sociais, porque tem sempre muita novidade chegando. Vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!